de volta ao nosso Instituto Vineyard. Essa semana nós estamos terminando a apostila Vivenciando a Igreja, com capítulo 8, 9 e 10. E capítulo 8 nos começa a tratar questões de equipe, de formar uma equipe, né? Tudo que nós fazemos no ministério está conjunto com outras pessoas. Até agora nós temos tratado questões, né, do nosso propósito, a nossos valores que vêm desse propósito bíblico, os valores que têm raízes na Bíblia, as nossas prioridades e as práticas que foi tratado semana passada. É importantíssimo que nós procuramos estar vivendo essas práticas, que nós analisamos, consideramos esse propósito, valores, prioridades, práticas, e que nós chegamos a um ponto de convicção pessoal sobre tudo isso. Porque o que nós estamos fazendo é procurando alinhar nossa crença com a realidade da nossa vida, a prática da nossa vida. E como foi tratado semana passada, esse é algo que deve estar vivenciado, que deve estar presente em nossa vida diária. E aí o ministério seja uma extensão natural daquele que nós estamos tornando, a pessoa que nós somos. Então, a prática, ou praticando isso, sendo essa pessoa, é importante. Então, uma maneira, quando pensamos em formar uma equipe, quais tipos de pessoas que nós estamos procurando, se nós estamos considerando líderes, então nós vamos estar influenciando pessoas. E a forma que nós mais influenciar pessoas não é tanto com as nossas palavras, aquele ensino, mas sim as palavras, ensinamento que seja coerente com a prática da nossa própria vida. Então, para poder liderar pessoas, nós deveremos estar modelando as características que nós queremos que sejam mais e mais presentes em nossa própria vida. Então, a gente está praticando, aprendendo, crescendo, ao mesmo tempo nós estamos impactando as pessoas ao nosso redor, encorajando eles a praticar também conosco. Então, esse se forma a base do capítulo 8. Quando pensamos em formar uma equipe, nós começamos a perguntar quais pessoas, qual tipo de pessoa que eu deveria estar procurando. E se nós estamos vivenciando esses valores, práticas e prioridades, a natural é que nós vamos procurar pessoas que estão demonstrando uma sede, uma fome, um interesse em tomar parte desses mesmos valores, prioridades e prática. Há pessoas que começarem a refletir o reino de Deus como que nós entendemos. Essas são as pessoas que vão ser interessantes para nós. Então, muitas vezes essas pessoas, eles estão só começando a demonstrar alguns sinais. Nem como você e eu, nós vemos aprendendo, nós vemos crescendo. Mesmo sendo líder, nós estamos crescendo. Deveremos estar crescendo ainda. Então, não é que nós estamos procurando pessoas perfeitas, pessoas já capazes, mas nós estamos procurando pessoas que têm as características, a matéria-prima que indique que eles possam ser pessoas que tornam cada vez mais discípulos do reino de Deus. Então, algumas atitudes que nós procuramos são atitudes de humildade, atitudes de servir. Olha, você e eu como líderes, nós deveremos estar demonstrando essa atitude que nós não queremos um título, nós não queremos uma posição, simplesmente a gente quer fazer o reino de Deus acontecer. E se nós possamos encorajar outras pessoas a também fazer o reino de Deus acontecer, então bacana, então nós estamos tornando líderes. Então, esses são os tipos de pessoas, tipos de atitudes que procuramos. Quando pensamos em formar uma equipe, a gente tem que estar consciente dos nossos próprios preferências, as nossas tendências pessoais, né? Então, nós não podemos limitar os membros da equipe àquelas pessoas que são exatamente igual a eu, porque isso não existe, essa pessoa não existe. Cada pessoa tem um conjunto de experiências, um conjunto de
de perspectivas, de dons. Deus está fazendo algo especial naquela pessoa. Então, o líder tem que ter a consciência, a discernimento, a disciplina de ser meio flexível. Isso não quer dizer que nós permite que as pessoas fujam dos nossos valores e prioridades, mas quer dizer, olha, enquanto nós estamos alcançando o mesmo objetivo, nós estamos tratando as mesmas prioridades, as práticas, nós estamos refletindo o coração do reino de Deus. Eu deveria estar aberto de aceitar algumas maneiras de fazer o ministério diferente do que eu faria, né? Deixa-me contar uma historiezinha, né? O meu pai, ele tinha esse negócio com a geladeira, que o menino não pode deixar a porta da geladeira aberta assim 5 segundos, sem ele fica meio assim irritado. Aí eu percebi um certo tempo que estava nesse mesmo pegado com meus filhos. Aí eu estava pegando firme com eles assim, puxa, cara, por que você está com a geladeira aberta, tal? Você está querendo, você sabe que eu pago conta de luz aqui e tal, você está querendo assim congelar o mundo inteiro com essa geladeira, moça, fecha a porta e tal. Eu percebi que aquele lá não tinha razão, não tinha significância, não tinha motivo. Quanto será que aumentasse a conta de luz por causa desse movimento? E aí eu estava criando conflito com meus filhos sobre nada, né? Então, quer dizer, eu comecei a perceber que eu tinha uma tendência, eu tinha pegado algo que realmente não me servia, não me agradava, não fez a gente lidar bem com meus filhos. E, enfim, aquele também não tinha base, não tinha razão de tomar aquela postura. Então, enfim, que o líder, nós começamos a analisar o que realmente está importante e o que não é. Então, tudo que nós temos tratado até agora ajuda-nos a formar essa base, a saber o que é realmente importantíssimo e o que não é. E esse nos dá uma facilidade, uma ferramenta para lidar com as diferenças de cada pessoa. Então, enfim, nós estamos procurando esses tipos de atitudes, enquanto nós também procuramos que essas atitudes cresçam ainda mais em nós. Nós não estamos procurando título, posição, a gente não está procurando ser cara, a gente está procurando fazer o reino de Deus acontecer de uma forma saudável e alinhada com a nossa compreensão bíblica. Então, esse é o ponto principal. A segunda, então, a apostila dá uns 7 passos para poder começar a identificar e engajar pessoas numa equipe, ajudar eles a desenvolver a ministério, o seu envolvimento no reino de Deus. Então, é interessante olhar esses 7 passos. E é importante saber que esses 7 passos não é uma ciência. Esse formar uma equipe não é uma coisa que acontece facilmente, né? Nós precisamos um caminho, uma pista, né, para estar caminhando, mas na prática o negócio é complicadíssimo, né? Porque as pessoas têm a vontade própria, a vida é bruto, tem tanta coisa acontecendo em suas vidas. Enfim, nós começamos a identificar pessoas que parece que eles estão demonstrando um sede para o reino de Deus. O coração deles está começando a ser inclinado em direção da coisa do reino de Deus, é valorizar pessoas, querer compartilhar o reino de Deus, de querer crescer, a atitude de ser humilde, de servir, enfim. Nós identificamos esses sinais dessas qualidades e começamos de cultivar isso. Nós procuramos desenvolver relacionamento com essa pessoa. Nós procuramos conhecer eles, de saber quais são as dificuldades, o que impede o crescimento deles. E tudo isso nós estamos aprendendo também sobre nós, né? Se você for um líder esperto, você está procurando crescer. E aquele que você está tratando na vida do outro, você está procurando tratar na sua própria vida. Então, esse é parte
da vida de um líder, né? Então, enfim, esse precisa uma oração, precisa buscar discernimento, precisa paciência para ajudar pessoas a crescer. Uma das coisas que é muito assim difícil, questões de formar uma equipe, de formar novos líderes, é o seguinte: as pessoas que estiveram casadas, a realidade é que o cônjuge faz um grande impacto no possibilidade a eles desenvolver tanto a sua vida espiritual como a vida de ministério. É porque não tem como separar a questão da família, eles são um conjunto. Então, muitas vezes você vai ter uma pessoa que está assim, dando muitos sinais de fome para crescer, fome para estar envolvido, está disponível a ser ensinado, tá ensinável aquela pessoa, eles estão transparentes. Só que você vê e começar a pensar, puxa, cara, esse pessoa pode ser assim, pode ser um grande líder, esse pessoa, cara, é maravilhoso. É lindo ver eles querer se envolver mais. E, enfim, às vezes, muitas vezes, a cônjuge não está no mesmo nível. Então, é por causa do compromisso no ministério, por causa do impacto em sua vida social, vida familiar, o cônjuge faz alguma forma, faz um impacto no desenvolvimento dessa pessoa, tanto em sua vida espiritual, pessoal, como a desenvolvimento como líder na igreja. Então, essa é parte da realidade. Então, tudo isso para dizer, formar a equipe tem os princípios essenciais que nós deveremos estar botando em primeiro lugar. Tem um procedimento que nós deveremos estar procurando desenvolver ou fazer com uma intencionalidade, né, com responsabilidade, mas no fim dos contas, a gente precisa a depender no mover do Espírito Santo. Nós precisamos estar orando para essa equipe formar. Nós precisamos estar orando para que os membros da nossa igreja, membros do nosso grupo pequeno, membros do nosso equipe de acolhimento, de crianças, seja que for, que essas pessoas possam estar crescendo, que Deus esteja agindo em suas vidas e a vida da sua família para que eles possam crescer e pega cada vez mais uma visão, um pulso, né, para o reino de Deus. Então, esse é a parte do formando equipe. A outra parte do equipe é a seguinte, quando nós temos uma equipe funcionando, nós estamos trabalhando juntos, pode crer que vai ter dificuldade. O ser humano, nós somos pessoas polêmicas, né? Nós temos a bagagem, nós temos feridos, nós estamos, cada um de nós, numa caminhada de crescimento. Então, enfim, vai ter dificuldades na nossa equipe. E a maneira que nós lidamos com essas dificuldades vai, em alguma parte, vai ser influenciado pelo contexto. Quer dizer, qual é a natureza do problema, qual é o que aconteceu, qual é o nível de liderança daquela pessoa, qual é a situação dele em sua caminhada espiritual, qual é a gravidez desse problema, o que é o acontecimento, qual é a visibilidade daquela pessoa no ministério, enfim, há uma diversidade de fatores. Então, isto para dizer, nós precisamos muito discernimento do Senhor. Nós precisamos andar com cuidado em tratar esses problemas. Nós precisamos buscar conselhos de pessoas que têm mais experiência do que nós. Não podemos resolver esses problemas sozinhos. Nós vamos pisar na bola. Precisamos fazer com as pessoas que têm experiência. É o seguinte, não podemos ignorar os problemas que tem, né? Eu não gosto de conflito, eu creio que você também não gosta de conflito, mas se nós temos a convicção de que nós estamos servindo o reino de Deus e a negócio é séria e que precisa ser tratado de uma forma digna, então nós precisamos interagir com nossos membros da nossa equipe
quando observamos um problema, é que nós vem trazendo com graça e com oração e um ambiente seguro, nós procuramos a conversar e tratar a possível problema, procurar se entender e traz aquele problema para uma direção de resolução. Então, esse é muito importante. Enfim, nós estamos procurando líderes que têm essa atitude virada ao reino. Nós estamos responsáveis por estar cultivando essa atitude e conjunto de valores, prioridades e práticas. Nós estamos responsáveis para estar cultivando isso dentro da nossa igreja, dentro da nossa área de ministério. Enfim, se nós estivermos praticando, né, as valores, as prioridades, as práticas, se nós estamos desenvolvendo e mostrando, né, a nossa prática e atitude, um amor para o reino de Deus, uma compreensão do reino de Deus, amor para as pessoas, então nós vamos estar naturalmente começando de desenvolver dentro da nossa igreja, dentro da nossa área de ministério, com as pessoas ao nosso redor, nós vamos estar cultivando pessoas que começam a ter essas mesmas atitudes. Então, e por isso, tudo que nós temos falado até agora é importantíssimo, que nós levamos a nossa vida de uma forma intencional e coerente, para que nós temos uma base para formar uma equipe de fazer o reino de Deus de uma forma organizada, né? Então, esse se torna essencial, que nós não paramos de estar cultivando isso, incentivando isso nas pessoas que estão ao nosso redor. E nós nunca vamos começar uma equipe com pessoas perfeitas. Nós estamos começando com pessoas com sinais de um coração aberto, sinais de ser ensinável, sinais de um coração virado para servir, de humildade. E daí nós começamos a cultivar essas pessoas. É um trabalho difícil, um trabalho constante, um trabalho que exige muito paciência, intencionalidade. Então, nesse que nós tratamos um pouco em capítulo 8. Em capítulo 9, nós começamos a colocar em prática, começamos a fazer o reino de Deus. E programações, eles são estruturas que estão com uma design, né, para que os objetivos sejam cumpridos, para que nós possamos alcançar aquele que realmente queremos fazer, que nós não ficamos perdendo tempo, fazendo coisas só para fazer. Então, as programações, é importante que eles estejam diretamente alinhados com nossos valores, prioridades e práticas, e que nós consideramos bem exatamente por que nós vamos fazer a tal programação, qual é o objetivo que ele vai cumprir, o que ele vai fazer para avançar o reino de Deus. Então, nós não fazemos programação simplesmente porque é legal, é lindo, né? Assim, todo mundo faz uma coisa assim e tal. Precisamos de algum movimento. Não, a gente procura saber o que é que nós estamos necessitando, né? Qual é que a nossa igreja está precisando para que ele toque para frente, para que ele cresça, tanto os membros da igreja como a igreja ser mais e mais envolvido na comunidade. Então, o que falta a nós fazer? Na questão de um grupo pequeno, as perguntas são viradas a isso. Como é que nós podemos fazer com que as pessoas cresçam aqui no grupo? Como é que nós podemos fazer para que as pessoas se tornem mais transparentes? Como é que nós podemos fazer para dar oportunidades as pessoas se sentirem bem em participar no grupo? Como é que nós possamos estar mais envolvidos, mais relevantes para a realidade da vida? Como é que nós podemos integrar pessoas no reino de Deus? Então, essas são as perguntas e nós estamos procurando, nós estamos desenvolvendo programas que vão alcançar esses objetivos. Então, o que nós fazemos e a maneira que nós fazemos deve estar tudo alinhado para produzir reforçar e produzir as qualidades desses valores, prioridades e práticas
tanto a nossa igreja, nossos membros, como a comunidade ao nosso redor. Então, esse é o objetivo de programa. Então, nos nossos programas, deve ter esse propósito. Os programas servem a nós, né? Serve a igreja. Nós não estamos presos aos programas. Então, a gente não faz porque outros têm feito assim. Nós faz para podermos alcançar os nossos objetivos da igreja. Então, para alcançar a comunidade. Então, no fim, quando nós formamos uma programação, a gente tem que estar consciente de levar em equilíbrio dois fatos. E um fato é o seguinte: nós queremos fazer tudo com qualidade, nós queremos alcançar objetivo determinado, então nós estamos fazendo as programações com a intencionalidade, nós sabemos o que queremos alcançar. Ao mesmo ponto, nós estamos trabalhando com pessoas. Então, esse não é uma fábrica, uma máquina, né? A gente não produz, né? A gente cria um ambiente que esteja favorável para esses frutos que nós desejamos, né? Nós procuramos criar um ambiente seguro, nós procuramos que as pessoas se sentem amados, apoiados, respeitados, que nós demonstra características do reino, né? Humildade, o amor verdadeiro, enfim. Mas nós não podemos dar uma garantia que os resultados vão ser alcançados. Então, o programa está desenvolvido com a intencionalidade, com muito planejamento, uma forma bem pensada, mas precisamos ter uma certa flexibilidade para a realidade do ser humano. Tem pessoas quebradas, pessoas com feridas que estão envolvidas. Então, nós não podemos ser rígidos demais, né? Então, esse é um equilíbrio, um discernimento que precisamos. Sempre a nosso movimento, nós precisamos saber por que nós estamos fazendo aquilo que fazemos. Ao mesmo tempo, nós precisamos deixar que as pessoas sejam pessoas. Então, que há essa flexibilidade. Esse é uma arte que vem com a experiência e com o discernimento do Espírito Santo. Então, que esse seja um conceito que nós mantemos. O segundo é que as programações sendo ferramentas para servir nossos objetivos como igreja, então nós não estamos presos a eles. Então, nós precisamos saber por que nós estamos fazendo. Ao mesmo tempo, a gente precisa dar uns reajustes. Enquanto nós temos uma programação, nós precisamos fazer uma análise, ver se ele está cumprindo os objetivos, se ele está andando da forma que a gente imaginava. Então, quando não, a gente faz alguns reajustes para que ele alcance o nosso objetivo. Então, eles precisam estar constantemente monitorados. Se nós temos objetivos claros e Deus nos deu uma visão para fazer algo para alcançar esses objetivos, então cabe a nós tomar a responsabilidade de gerenciar esses programas para que eles alcancem o objetivo desejado. Enfim, é o seguinte, que a gente não lança programa e deixa ele lá tocando porque iniciamos, então que tem que manter ele do jeito que está para o resto da vida. Não. A programação ele está para cumprir um objetivo. Então, talvez a gente iniciou de uma certa maneira e ele serviu para um determinado tempo. E agora, como a vida da igreja mudou, a vida da nossa comunidade mudou, a gente dá uns regulagem. Deixa-me dar um exemplo. A forma que nós iniciamos um determinado grupo pequeno, ele não deveria sempre ser exatamente o mesmo formato, porque aquele que nós iniciamos era relevante um tempo para um determinado grupo de pessoas. Ao longo do tempo, os membros da equipe do grupo pequeno, eles vão mudando, eles vão sendo transformados. Então, a maneira que nós fazemos grupo pequeno, ele vai mudar conforme a necessidade das pessoas. Então, num grupo pequeno, vamos dizer que tem o objetivo de integrar pessoas que não fazem parte de uma igreja,
ele vai ter um certo característica, ele vai ter um certo um certo ritmo, um certo personalidade, vamos dizer. Então, conforme essas pessoas crescendo, começando a abraçar Cristo, nós precisamos agora atender a necessidade deles a crescer, a ser envolvido, a se render mais da sua vida a Deus. Então, a forma, exatamente, a forma particular daquele grupo vai mudar. Nós não podemos estar sempre naquele mesminha, né? Então, esse é importante lembrar. Nós precisamos estar gerenciando nossos grupos, vendo, observando o que está funcionando na forma que nós queremos, quer dizer, que está produzindo os resultados desejados. E aonde não, a gente faz um reajuste conforme, de novo, a nossos valores, prioridades e práticas. Então, o grupo é muito dinâmica, uma programação seja dinâmica. Nós precisamos sempre estar nesse análise. Seguinte, esse tudo, numa certa forma, é meio chato, né? Assim, quer dizer, nós gostaríamos de botar alguma coisa para funcionar e deixar ele a vida toda funcionando daquela forma perfeita, né? Mas a realidade da vida não é isso. Sabemos bem que precisa manutenção, precisa uma reanálise, precisamos olhar a nossa cultura, nosso povo, a crescimento, as mudanças, e nós precisamos fazer um reajuste em nossa programação para que ele ainda permaneça dando a resultado em questões de alcançar nosso propósito como igreja, desenvolver destacar os valores que temos, as nossas prioridades e as práticas para que as pessoas eles possam estar crescendo e se tornando cada vez mais pessoas do reino de Deus, pessoas com visão do reino de Deus, pessoas com caráter, né? Pessoas com coração virado ao reino, em vez de simplesmente uma pessoa religiosa, né? Então, esse processo tudo ele precisa a nossa disciplina, a nossa paciência, a nossa assim, né, lutando com Deus em oração para saber como fazer. Deus é esse, a gente tentou, a gente fez isso, não deu certo, ou deu um certo resultado, mas Pai, o que nós podemos fazer para melhorar? E sempre lembrando o seguinte: nós não produzimos, nós não fazemos o que acontece. Nós criamos um ambiente que seja favorecido para que há um crescimento, para que as pessoas possam abraçar Jesus, possam entregar a sua vida cada vez mais, cresce com Ele, mas a gente não força isso, a gente não faz acontecer. Nós criamos um ambiente seguro, nós amamos pessoas, modulamos essas qualidades, mas o Deus que tem que trabalhar e nos dar discernimento. Então, olha lá no apostila, tem algumas dicas bem colocadas para poder estar elaborando programas, para poder estar resolvendo as dificuldades dentro dos programas. E esses são passos que são ferramentas para nos ajudar nesse tarefa muito difícil, muito complexo, aonde nós buscamos a direção do Espírito Santo. E capítulo 10 um capítulo, um tipo de resumo. Olha, não existe grupo pequeno perfeito, não existe igreja perfeita. Nós estamos sempre procurando que a nossa ministério ele reflete mais e mais o coração do reino, né? Mas em capítulo 10 é uma lista de características a qual nós buscamos, nós lutamos para alcançar na igreja Vineyard. Esses são a nosso coração. Essa lista é interessante. Essa lista seria interessante assim, cotar e pregar lá na parede, cotar, pregar num lugar onde você pode estar se relembrando. Para que esses objetivos, essas qualidades comecem de faz o teu coração assim
bater, que faz o arder dentro do teu coração. Né? A igreja que eu quero é que onde essas qualidades seja cada vez mais perfeito e presente. Então, tudo isso que nós temos tratado na apostila, que talvez em alguns momentos parece meio mecânico esse negócio de valores, de prioridades, de práticas e tal, mas se nós não levamos a nossa vida com essa intencionalidade, então nós não vamos alcançar os resultados que queremos. Nós não estamos querendo ser mecânico, fria, mas nós queremos ser pessoas intencionais, pessoas responsáveis. É onde é vida, onde há esse equilíbrio de amar as pessoas, reconhecer suas diferenças, reconhecer seus dons e talentos, reconhecer as suas necessidades e amar eles de uma forma assim sério, ao mesmo tempo estar sempre andando com uma intencionalidade, um plano. Então, que isso seja equilibrado, que não vira máquina e também não vira uma coisa que está sem leme. Então, nós estamos procurando ser pessoas que amam as pessoas, mas estamos andando com intencionalidade. Então, nesse é a nossa apostila, Vivenciando a Igreja. Eu dou um encorajamento a você de estar sempre dando uma olhadinha, de voltando, olhando e revendo esses princípios, essas ideias, conceitos que nós temos tratado, porque a nossa vida não está formada só no ler uma apostila. A nossa vida está formada através de um longo processo de desejar uma mudança, de ver um padrão na qual a gente procura seguir e colocar em prática, e o processo de procurar colocar em prática, pisa na bola, faz um reajuste e volta. Então, enfim, enquanto você vai crescendo como cristão, olhando de novo nessa apostila, algumas coisas vão fazer mais sentido para você daqui 6 meses, daqui 1 ano, do que eles fizeram agora. Então, que Deus te abençoe. Até o próximo a aula de Instituto Vineyard. Que Deus te abençoe.